Fala, pessoal. Então, eu vou falar hoje de Editácio Vieira de Andrade. Tem até que colar Quem? aqui. Editácio Vieira de Andrade. Eu tenho até que colar o nome dele aqui, que é o nosso Dimba. É o Dimba, que jogou no Botafogo, né? É, fez gol do título e nós vamos ver tudo isso aqui. Quem é Dimba? Né? Quando começou o Dimba a jogar futebol? Bom, o Dimba nasceu no Distrito Federal, em Sobradinho, dia 30 de dezembro de 73, e jogava no futebol de salão. Só aos 20 anos que ele foi para o futebol de campo, já em 1994. E ele disputou o Campeonato Brasiliense pelo Sobradinho em 94 e em 95, fazendo seus golzinhos lá, muito bem. Em 95, ele foi emprestado para o Brasília, no segundo semestre, para disputar a Série C. Voltou para o Sobradinho no início de 96, mas logo depois foi para o Gama. Ficou 2 meses no Gama, porque o Gama ia disputar a Copa do Brasil, e aí ele ficou lá para disputar a Copa do Brasil, e o Gama depois foi desclassificado, e ele retornou ao Sobradinho, mas aí já não era mais Sobradinho, era Botafogo Sobradinho. Por quê? Aconteceu uma parceria entre o Botafogo e o Sobradinho, através dos presidentes, Montenegro, o presidente do Sobradinho, que era botafoguense, assistiu muitos jogos da campanha do Botafogo em 95, e eles fizeram essa parceria. Seria interessante, porque jogadores do Botafogo, com idade estourada dos juniores, ou já mesmo sem espaço no clube, seriam emprestados para lá, e aqueles destaques do Botafogo Sobradinho, aquele jogador que chamasse atenção, viria para cá. E é nessa que quem vem para cá? O Dimba. Um detalhe, que o Dimba enfrentou o Botafogo 2 vezes. Em 95, jogando pela seleção do Distrito Federal, um amistoso, 0-0 com o Botafogo. E em 96, na Copa Rio Brasília, teve um jogo Botafogo-Sobradinho com o Botafogo. O Botafogo venceu, foi a final do torneio, depois foi campeão em cima do Vasco. Mas interessante que nesse jogo Botafogo, Sobradinho e Botafogo, o Túlio jogou um tempo pelo Botafogo e um tempo pelo Botafogo Sobradinho. Ou seja, foi uma verdadeira festa de Botafogo, né? Bom, nesse campeonato ele voltou ao Sobradinho, como eu falei, o Botafogo Sobradinho, ele foi artilheiro, com 22 gols em 21 jogos. Ele foi artilheiro, 9 gols na frente do vice-artilheiro, isso em 96, né, no Botafogo Sobradinho, e ele chega então, como eu já havia falado, no início de 97, ele chega para o Botafogo. Assim, desconhecido. Ninguém o conhecia, né? Aqui do Rio de Janeiro, das grandes cidades, ninguém o conhecia. Ele chegou, ficou treinando, Botafogo ainda disputou os primeiros jogos de Rio-São Paulo, teve Copa do Brasil. No Rio-São Paulo ele nem chegou a ficar no banco, mas depois o Joel Santana, nosso técnico, tomou gosto, viu que ele estava se empenhando nos treinos, que ele era bom, né? Fazia gol, e aí começou a colocar, aí colocou já no banco, no estadual, na estreia do Carioca. E ele entra, faz o gol da vitória sobre o Madureira. Interessante que o Dimba, nesse campeonato de 97, ele disputou 24 partidas. Junto com o Jefferson, Bentinho e o goleiro Wagner, são os que mais atuaram. 24 partidas no campeonato. Mas o detalhe, mas sempre cheio de detalhes, dessas 24 partidas, em 21, ele entrou, ele estava no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Então ele acabou sendo meio que um talismã. Ele entrava, ou fazia gol, ou dava passe, jogada para o gol. O Bentinho foi artilheiro do campeonato com 10 gols. O Sorato, 9, era a nossa dupla de ataque. O Dimba fez 8 gols no campeonato, sendo que desses 8 gols, 7 foram entrando do banco de reserva. E tem um gol que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Então, o Dimba caiu no gosto da torcida. Aconteceu assim, lá a torcida gritava o nome dele, ele entrava. Na Taça Guanabara, em 11 partidas, ele jogou, que o Botafogo jogou o time principal, ele jogou as 11, entrando do banco
de reserva para o segundo tempo. Só não jogou a partida que o Botafogo usou o reserva do reserva. Contra o Flamengo, vitória nossa, e essa partida ele não jogou. Da Taça Rio, segundo turno, já com 8 clubes, foram 7 partidas do Botafogo. Nas 7, ele entrou saindo do banco de reserva. Aí teve Botafogo campeão da Taça Rio. Aí teve um terceiro turno. Nesse terceiro turno, em uma partida ele entra jogando, em outras reserva e entra no decorrer do jogo. Então, somando os primeiro, segundo e terceiro turnos, ele, em uma única partida, entrou como titular. Vem as finais. Mas antes, lembrando que a torcida, né? A torcida clamava, chamava pelo Dimba. Então, enquanto lá na Bahia tinha lá a banda Afro-Reggae Timbalada, aqui nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a nossa Dimbalada. É assim que a torcida, que nós chamávamos, aquele momento, que era o momento que o Dimba entrava e a gente sabia que ia sair gol, que o Botafogo ia vencer o jogo. Então, o Dimba, ele de reserva durante os 3 turnos, nas finais, onde o Botafogo tinha vantagem de jogar a final, o Botafogo ele venceu o primeiro turno, segundo turno, maior número de pontos, e o Vasco tinha vencido o terceiro turno. Então, o Botafogo bastava uma vitória nas finais, que seria campeão. Primeiro jogo foi um sábado. O que o Joel fez? Colocou o Dimba no lugar do Sorato. E o Dimba jogou as finais como titular. Esse jogo contra o Vasco, o primeiro jogo, o Botafogo vencesse, seria campeão. Só que o Botafogo perdeu, e aquele famoso jogo da reboladinha do Edmundo, né? O Edmundo rebolou, e isso foi muito bom. O Dimba já declarou isso em várias entrevistas, que isso meio que atiçou, né? Motivou os jogadores do Botafogo. Eles ficaram mais motivados ainda para o próximo jogo, o segundo jogo da final. Mais uma vez, bastava uma vitória do Botafogo para conquistar o título. E o Botafogo venceu a partida, 1-0. Gol de quem? Exatamente de quem eu estou falando. Dimba, né? Um herói assim, improvável. Ele, aos 30 minutos, recebeu, o Wilson Goiano bateu um lateral, ele recebeu a bola de costas no meio de 2 jogadores, conseguiu driblar, passar pelos 2, entrou na área, veio o Luizinho, ele com a perna direita, o Luizinho pensou que ele ia chutar, ele cortou, e com a esquerda um chute indefensável aos 30 minutos do segundo tempo, gol do Botafogo, gol do título, o gol daquele herói, como disse o Eduardo, né? Ele saiu muito maior do Botafogo do que quando ele entrou. Quando ele entrou, ninguém conhecia. E nessa partida, em 7 meses de Botafogo, ele se tornou um herói e está na história do Botafogo. Está na história das conquistas do Botafogo, o gol do título, o nosso querido Dimba. O que ele fez? Ele comeu a grama. Ele comeu a bola e comeu a grama. Ele ainda brinca até hoje dizendo: quem comeu, comeu a grama do Maracanã. Quem não comeu, não come mais, porque agora o Maracanã é outra, a grama é outra. Aquela grama ele comeu, ele disse que ele comeu para mostrar que tem como saborear a vitória, a conquista, ele de várias formas. Uma delas era comendo a grama, e ele vendo as crianças, as senhoras, os senhores ali vibrando, ele pegou e comeu a grama e com aquela vontade. E parodiando aquela frase: quem ri por último, ri melhor. Ao final da partida, comemorando, os jogadores do Botafogo, né, capitaneados ali pelo Gonçalves, deram aquela reboladinha. E aí eu digo: quem rebola por último, rebola melhor. E o Botafogo, campeão de 97, Dimba, herói do título, autor do gol.